Bom, nosso contato agora aqui na Nova Brasil é com o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, um político jovem, mas já com uma grande relevância aqui no cenário nacional. Vamos falar um pouco sobre a conjuntura também da política nacional e um pouquinho sobre São Paulo também. Tudo bem, Boulos? Boulos, bom dia para você. Bom dia a você, Heródoto, e também a todos os ouvintes da Nova Brasil. Boulos, queria que você começasse então conversando com a gente, com o ouvinte aqui da Nova Brasil, a sua avaliação inicial do governo Lula até aqui, né? Já dá para quase 6 meses, a gente já está chegando de governo Lula. Qual que é a tua avaliação desses primeiros 6 meses de governo, Boulos? Bom, eu acho que o governo Lula, nesse primeiro momento, faz um esforço de reconstrução. Foram 4 anos de destruição de políticas públicas, 4 anos de tentativa de destruição da democracia brasileira, da própria relação entre os poderes, de muitos retrocessos sociais. Então, num primeiro momento, é natural que o governo Lula esteja focado em reconstruir, em retomar programas sociais que tinham sido desmontados, como é o caso do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, do Programa de Aquisição de Alimentos, do Mais Médicos. Esse é o esforço que o governo tem feito nesse primeiro momento e acho que tem sido bem sucedido. Né? São 4 meses e pouco de governo, ainda tem muito trabalho pela frente e esse primeiro momento era limpar campo, né? Devolver o Brasil, inclusive, um protagonismo, o seu respeito, até em nível internacional. Né? O Bolsonaro tinha transformado o país num pária internacional, né, com a sua política de destruição ambiental, que foi reprovada pelo mundo todo, com a sua política trágica em relação à pandemia, e o Lula tem buscado reconstruir essas relações. Né? Foi à China, aos Estados Unidos, retomou as relações com os países da América Latina, do Mercosul, tem viajado para a Europa, buscado acordos internacionais e, ao mesmo tempo, aqui dentro, tentando colocar ordem na casa, retomando programas sociais que combatam a desigualdade no Brasil. Então, acho que nesse primeiro momento o balanço é muito positivo. Agora, para realizar o programa de governo para o qual o Lula foi eleito por mais de 60 milhões de brasileiros no ano passado, precisa de mais tempo e com certeza ele vai ter esse tempo. Ô Boulos, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a avaliação que muita gente faz, e acho que tudo indica que ele não poderá mais ser candidato na próxima eleição, o TSE provavelmente não vai deixar ele ser candidato e na avaliação dos especialistas com razão, inclusive, né? Agora, como é que você acha que vai ficar a organização ali da extrema-direita na próxima eleição, sem o Bolsonaro na urna, seja para presidente da República ou para qualquer outro cargo público? Olha, eu acho que primeiro nós temos que trabalhar arduamente para que não tenha anistia em relação aos crimes que foram cometidos pelo Bolsonaro e por bolsonaristas. Ele não fez aquilo sozinho. Nós estamos vendo agora o fio do novelo sendo desenrolado, né, com a prisão do Coronel Cid, a própria prisão do Anderson Torres depois do 8 de janeiro. Né? Isso não pode ser jogado para baixo do tapete. Não por uma questão de vingança, não se trata de vingança, mas por uma questão de justiça, de reparação. Né? Foram crimes cometidos, crimes contra a democracia, crimes contra o povo brasileiro, a atuação na pandemia se destaca. Então, eu acredito que o primeiro passo é consolidar que as pessoas respondam por seus crimes e que não tenha impunidade. É reconhecer que o bolsonarismo organizou uma força na sociedade brasileira e que há aí cerca de 25% da sociedade brasileira que se tornou adepta dessa política de extrema-direita representada pelo Bolsonaro, de extremismo representado pelo Bolsonaro. Acredito que eles vão ter candidatos já na eleição do ano que vem, 2024, que pode funcionar em termos nacionais como uma espécie de uma prévia para as eleições presidenciais de 26 e devem ter uma candidatura em 26. Agora, o efeito de comparação é muito forte. Se nós vermos o que foram os 4 anos de Bolsonaro e o que se anunciam que serão os 4 anos de Lula, eu acho que por mais que eles gritem muito, por mais que tenham um espaço de engajamento nas redes sociais, por mais que tenham espaço ainda na sociedade brasileira, não acredito que o povo brasileiro vai querer
uma retomada dos anos sombrios que nós vivemos, independente do nome que eles coloquem, se for o próprio Bolsonaro, se for algum bolsonarista, fala-se no Tarcísio, governador de São Paulo, fala-se na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, tem vários nomes em jogo, ainda é muito cedo para a gente poder traçar o cenário eleitoral de 2026, mas eu acredito que o bolsonarismo tende a perder força nos próximos anos, daqui até lá, por um efeito simples de comparação. Boulos, falando um pouquinho sobre São Paulo, você teve uma votação muito expressiva em 2020, aliás, acima do que várias pessoas estavam imaginando, se foi ao segundo turno. A gente viveu nos últimos meses aqui uma polêmica muito grande na capital paulista relativa a uma decisão da Prefeitura de São Paulo. A gente até conversou com o prefeito Ricardo Nunes sobre isso também no Jornal Nova Brasil, a respeito das pessoas em situação de rua, a decisão de retirar as barracas das pessoas em situação de rua. Eu sei que você até entrou com um pedido na justiça, depois a prefeitura conseguiu barrar essa liminar. Qual que é a sua avaliação a respeito dessa medida de retirar as barracas das pessoas em situação de rua, especialmente no centro da capital paulista? Olha, primeiro é importante dizer que ninguém quer que tenha barraca na rua. E eu acredito que quem menos quer é aquela pessoa que está embaixo da barraca. Agora, para você tirar as pessoas que não tiveram nenhuma alternativa, que foram excluídas a um ponto de estarem morando na rua, embaixo de uma barraca, num colchão, embaixo de um viaduto, para você tirar essas pessoas, você tem que ter um lugar para colocar. Essa é a nossa diferença com a Prefeitura de São Paulo, e o prefeito tem adotado uma política desumana. Não é nem uma questão de esquerda-direita, é uma questão de humanidade, né? Você arrancar o colchão, o cobertor, a barraca de alguém e não dar uma alternativa, né? Ele diz que teria uma alternativa. Vamos usar os números. Existem 52 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. A prefeitura oferece 18 mil vagas em abrigo. Essa conta não fecha. Então, se ele quer tirar as barracas, eu acho que ninguém quer que as pessoas permaneçam em barracas, precisa ter uma política que garanta dignidade para essas pessoas, que atenda, que acolha essas pessoas. Lamentavelmente, isso não tem sido feito. Aí fica uma medida cosmética para empurrar o problema para baixo do tapete, só para esconder da sociedade, né? Aí ninguém vai mais topar com a barraca na calçada, mas, por outro lado, o problema continua ali ou só piora, né? Esse é o problema da atuação da Prefeitura de São Paulo. E o que é pior, não é por falta de dinheiro. A prefeitura tem 34 bilhões de reais em caixa, parado. É um recorde. A prefeitura tem um orçamento de 100 bilhões de reais ao ano, que é o maior da história da cidade de São Paulo. E não tem feito esse trabalho de acolhimento de uma forma razoável. Aliás, não é só com o acolhimento da população em situação de rua. Olha o estado que está a cidade de São Paulo, um estado de abandono. Cada rua é uma cratera. Semáforo que não funciona, cada praça virou um matagal. Quer dizer, São Paulo está largada, está abandonada, né? E, lamentavelmente, a prefeitura não está à altura do enfrentamento desses problemas. É isso que a gente tem visto, é indignante andar na cidade mais rica da América Latina e ver o estado que está São Paulo, sem rumo, sem projeto. Você vai ver outras cidades globais, você vai ver, bom, o que Barcelona, Paris, Nova York, ou mesmo aqui na América Latina, Santiago, eu tive com a prefeita recentemente, Bogotá, Buenos Aires, as cidades todas estão discutindo transição energética, estão discutindo redução de distâncias, mobilidade verde. São Paulo não consegue tapar buraco de rua. É triste ver a situação da nossa cidade hoje. Deputado, já estamos caminhando para o final da entrevista, só mais duas perguntas ainda a respeito de São Paulo. Vou ainda insistir nesse ponto em relação à região central da capital, a gente faz essa cobertura muito em cima, né? Como que você acha que a situação deve ser solucionada, ou pelo menos que a gente possa ter uma melhora significativa em relação a toda essa conjuntura, né? Porque nós temos aqui um cenário em que a gente tem muita gente morando na rua, o que é um problema muito grave, né? Infelizmente também a gente tem vários prédios na região central de São Paulo que estão vazios, outros que estão ocupados.
E também temos a situação da violência urbana, né? Tem cada vez mais, aliás, no ano passado, no último semestre, 2022, nunca se teve tanto registro de roubos e furtos na região central de São Paulo. Como resolver todo esse cenário? São vários pontos, mas que estão entrelaçados, Boulos. Não, com certeza, estão muito ligados entre si. Aliás, o centro de São Paulo, é difícil achar alguém que tenha coragem de andar nas ruas do centro depois das 6 da tarde, né? O que virou o centro de São Paulo tem arrastão em drogaria no centro da cidade, problemas que sempre existiram na periferia. A Prefeitura de São Paulo não só não resolveu na periferia, como esses problemas se alastraram para o centro. Esses dias, bom, faz 2 meses, uma senhora morreu afogada em Moema, né, numa enchente, porque a prefeitura deixou um condomínio construir um muro que impediu o escoamento de água, né? É isso que nós temos visto. Bom, em relação à população em situação de rua, você tem que ter alternativas muito bem definidas. Eu diria 3 passos que são essenciais. O primeiro, obviamente, é a construção de moradia popular. Seja aproveitando imóveis que estão abandonados, com dívidas de IPTU milionárias com a prefeitura, que poderiam ser requalificados e transformados em moradia popular no centro, seja na construção de moradias em outras regiões da cidade. O segundo passo é você ter um acolhimento emergencial de saúde mental, né? Você pega a região da Cracolândia, você não tem um problema social, você tem também um problema de saúde pública, né? Com dependência química e tudo mais. Então você tem que ter CAPs móveis, atendimento in loco de saúde mental, não dá para esperar que essas pessoas vão procurar um CAPs, vão procurar o SUS, quer dizer, você tem que ter ali uma busca ativa. Em terceiro lugar, você tem que ter geração de renda. Veja, a zeladoria de São Paulo está um caos. Por que você não pega as pessoas em situação de rua e oferece para entrarem numa frente de trabalho, ganhando um salário mínimo por mês, e tem esse dinheiro no caixa da prefeitura, para poder ajudar a fazer a limpeza urbana, para poder ajudar a fazer capinagem na praça, no canteiro, né? Para poder ajudar em pequenas obras de zeladoria que melhorem o bem-estar da cidade. É um ganha-ganha. Você vai dar renda e possibilidade dessas pessoas começarem a reconstruir sua vida e você vai melhorar para a cidade. Só que não tem esse tipo de projeto. Aliás, vale dizer, você mencionou o tema da segurança pública, o descumprimento absoluto de metas da Prefeitura de São Paulo. Tinha um plano de metas. Uma das metas desse plano era contratar 1.000 guardas municipais, 1.000 GCMs nesse período de mandato. Sabe quantos foram contratados até agora? 0. Nenhum. Ou seja, aí tenta-se terceirizar as responsabilidades. Quer dizer, essa meta tinha que ter sido cumprida, como tantas outras que teriam melhorado a situação de convivência no centro de São Paulo e na cidade como um todo. Porque se o centro, que é mais visível, está abandonado, imagine como não está a periferia da cidade. Eu moro no Campo Limpo, estou falando aqui do Campo Limpo e ando pelas periferias da cidade todos os dias, né? A prefeitura está ausente da periferia. Vai lá no Mboimirim, quando falaram que na época da eleição que iam duplicar a estrada da Mboimirim, vai ver se tem alguma obra de duplicação acontecendo lá, né? Vai lá no UBS ser atendido em Perus, na cidade de Tiradentes, para ver o tempo de espera para coisas simples, para um atendimento, para um retorno, para um exame. Ou seja, o abandono é geral na cidade de São Paulo. Você precisa retomar rumo, retomar projeto. Dinheiro tem que saber gerir e saber gastar adequadamente. Deputado, para a gente fechar a entrevista, inclusive agradeço você a atenção com a reportagem aqui da Nova Brasil, né? Eu tô todo dia ao vivo com o Heródoto Barbeiro aqui em São Paulo, né? Então eu frequento bastante a Câmara dos Vereadores, que inclusive a municipal, que é aqui do lado da redação da Nova Brasil, vou bastante na Lesp também, né? A gente tem o seguinte cenário aqui em São Paulo. As pesquisas, claro que tem muita coisa para acontecer, tem um ano inteiro de 2024, esse ano até acabar vai demorar bastante, mas as pesquisas apontam que você está indo na primeira colocação. E eu já escutei de várias pessoas, vereadores inclusive, vou até te passar a informação que eu já recebi insistentemente ali na Câmara dos Vereadores, que é a seguinte, né? De alguns vereadores do PT
alimentando uma hipotética esperança de que você pudesse concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PT, pela, em tese, força que o partido tem, histórica, aqui na capital. No entanto, eu também escuto de muitas pessoas do PSOL que isso é absolutamente inviável, você vai concorrer à Prefeitura pelo PSOL. É possível? Qual que é a sua avaliação aí? Qual que é o seu pensamento de momento? E é viável você concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PT ou não? Já é algo que está definitivo, vai ser pelo PSOL? Olha, eu tenho o maior respeito pelo PT, pela sua trajetória, pela sua história. É um partido que governou a cidade de São Paulo por 3 vezes, mas eu serei candidato ano que vem pelo PSOL. Mas não serei candidato de um partido só, serei candidato de uma frente. Assim espero e tenho trabalhado para construir. Uma frente em que esteja o PT, o PCdoB, o PV, a Rede, o PDT, eventualmente outros partidos que a gente possa trazer e agregar para ter uma frente de reconstrução em São Paulo, para ter uma frente que recoloque São Paulo no protagonismo que ela deveria ter e perdeu, porque a cidade parou no tempo. Eu entendo a posição, tenho conversado com vereadores do PT, tenho conversado com o presidente do partido no município, o Laércio, com várias lideranças do PT aqui em São Paulo, e estamos buscando um entendimento para que contemple as preocupações do partido. O PT sempre teve candidato na cidade de São Paulo, então é natural que tenha uma preocupação em relação à bancada, em relação ao papel do partido. Nós estamos dispostos a ajudar para que essa frente tenha espaço para todos, né? Mas eu serei candidato pelo PSOL, que é o meu partido, fui eleito deputado federal pelo PSOL com mais de 1 milhão de votos, fui candidato em 2020 a prefeito de São Paulo pelo PSOL, mas com uma amplitude necessária para que todo mundo se sinta confortável nessa frente que nós estamos construindo. Deputado, eu disse que era a última pergunta, mas se eu não fizer essa, o Heródoto vai puxar minha orelha. Quase que eu esqueci, viu? É o seguinte, sobre o voto distrital, a gente tem perguntado para os nossos entrevistados, secretários de governo, perguntamos para o Ricardo Nunes, para o Ramute também, que é o vice-governador do estado de São Paulo, a respeito do voto distrital, em linhas gerais. Qual que é a sua avaliação? Tem um voto distrital misto, puro? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Olha, primeiro aí deixar o abraço para o Heródoto, porque eu sei que essa é uma pauta que ele leva com muito afinco, sempre a do voto distrital. Eu acho que nós precisamos de uma reforma no sistema político do Brasil. Aliás, estou convencido disso há muito tempo. O nosso sistema político tem uma série de vícios que começam no financiamento das campanhas eleitorais, que depois levam uma indução a acordos corruptos, né? A pessoa te ajuda, depois vai lá, cobra a fatura lá na frente, a gente conhece como é que funciona isso, e que passam também pelo sistema de voto, particularmente para o parlamento. Eu acho que o sistema atual, ele é um sistema que estimula o personalismo, estimula o clientelismo, né? E eu acho que isso desqualifica o parlamento brasileiro, faz com que grandes debates ou as grandes correntes de opinião que deveriam estar no parlamento fazendo um debate político qualificado sejam substituídas por um viés mais fisiológico no parlamento. Acho que esse é um grande problema da democracia brasileira. O voto distrital, eu tenho algumas reservas, aliás, muitas reservas ao distrital puro, porque eu acho que ele também dificulta o voto de opinião, né? Ele considera o caráter territorial do voto, mas dificulta o voto de opinião. O distrital misto já ajuda a corrigir isso, né? Que você vota a partir do seu distrito, mas você também pode incidir de forma geral. Não é pelo fato de você não morar na mesma região do seu candidato que você não possa se sentir representado ou ser representado por uma outra pessoa. Agora, para além deste sistema, né, se é o majoritário, se é o distrital puro ou misto, há um outro grande debate, que é o do voto em lista. Eu sou defensor do voto em lista, porque eu acho que ele politiza mais o debate, ele despersonaliza e faz com que as pessoas votem num projeto e não num fulano. Isso é muito importante, porque os grandes problemas que nós temos no nosso parlamento têm a ver com o clientelismo, que a pessoa vota para vereador, para deputado, não com a cabeça no que esse vereador e esse deputado vai defender e vai fazer estando lá, mas vota muitas vezes como retribuição, porque teve uma ajuda, porque ajudou a asfaltar a rua, porque
botou não sei quem na vaga na creche, porque ajudou a ser atendido num exame na UBS. E aí você cria uma relação que é despolitizada e que ajuda a despolitizar o parlamento. Então, você ter o voto em lista, você induz mais para o voto num projeto. Você consegue ter uma expectativa maior de que a pessoa que você elegeu vai defender um determinado projeto uma vez eleita. Então, eu sou um defensor de uma reforma política com voto em lista. Acho que o distrital misto pode sim ser discutido como uma mudança de sistema para combinar a representação territorial com a representação política de opinião. Tá certo. Obrigado, deputado, pela atenção com a reportagem aqui da Nova Brasil. Um abraço para você e até mais. Eu que agradeço, forte abraço a vocês, forte abraço a todos os ouvintes e vamos que vamos para continuar mudando esse país.